programa Mercado e Ação de hoje recebe esse nosso amigo Jefferson Jacques, especialista em pesquisa, diretor do Instituto Métodos, Pesquisa e Inteligência Política. Vamos conversar sobre pesquisas eleitorais. Exatamente. Estamos começando uma época, um período já bem delicado na questão eleitoral, né? A partir de 1º de janeiro deste ano agora, sempre nos anos onde tem eleição, o Tribunal Superior Eleitoral edita até o dia 31 de dezembro uma legislação eleitoral que muda em cada eleição, eles vão modificando uma série de coisas. Então, desde 1º de janeiro agora, nós já vivemos sob a égide da legislação eleitoral nova. Então, toda pesquisa que for divulgada nos veículos de comunicação tem que ter um registro junto ao site do Tribunal Superior Eleitoral, com uma série de requisitos, né, para que não haja... O objetivo é não haver fraude, né, nas pesquisas. Né? Não ocorra uma influência, porque um resultado sempre influi, sempre interfere. Naquele indeciso, fala muito isso, né? Uma vez nós fizemos até uma pesquisa, Luiz, para descobrir se as pessoas eram afetadas pela pesquisa. Uma pesquisa para descobrir isso, né? E são? Apenas 9% diz que leva em consideração, né, o resultado da pesquisa. Porque imagina a seguinte situação, eu gosto de um candidato ou eu tenho uma rejeição muito grande por outro candidato. Não é o fato de uma pesquisa eleitoral dizer que o candidato que eu tenho uma rejeição muito grande está em primeiro lugar ou em segundo, que vai fazer com que eu deixe de rejeitá-lo, né, e passe a votar nele. Então, assim, existe uma limitação muito grande. Mas 9% é um número bem razoável para mudar um resultado, né? Pode resolver uma eleição. Mas o pior seria não termos a divulgação das pesquisas. Sem dúvida. Volta e meia surge esse assunto, né, de proibir as pesquisas. Porque os partidos sempre terão, os políticos sempre terão suas pesquisas, né, para consumo interno, obviamente. Essa não para... Não, eles para realizam nunca. Periodicamente, cada um tem uma... Avaliar a gestão, avaliar às vezes imagem. Ele nem é prefeito, né? Ele quer ser prefeito, ou quer ser deputado, vereador, enfim. Então, eles fazem pesquisas justamente para entender o momento, o cenário, né? O cenário é muito importante para cada uma das eleições, né? Agora, a gente vive um cenário tumultuado em relação aos políticos, né? Uma pergunta que o pessoal sempre faz, quem é entrevistado? Como é que tu define, como é que tu decide quem tu vai entrevistar? Como é que isso representa uma totalidade? Existe por exemplo, se a gente é contratado para fazer uma pesquisa em determinado município, eu vou no banco de dados do Tribunal Superior Eleitoral e do IBGE, porque eu preciso saber quem é a população daquele município. Então, quantos % de mulheres tem, quantos % de homens tem naquela cidade? Eu preciso, na amostra que eu vou fazer naquele município, eu preciso respeitar esta proporcionalidade. Por exemplo, se eu tenho 52% de mulheres, 48% de homens, a minha amostra tem que respeitar isso. E aí eu vou lá e vejo as idades, eu tenho que respeitar a proporcionalidade das idades. Faixa de idade? Faixa de idade e faixa de escolaridade também. Então, o ideal... Muita gente diz assim, mas 400 entrevistas, 500, 1.000 é muito pouco dentro de uma Porto Alegre, por exemplo, que tem 1,5 milhão de habitantes. Mas o mais importante do que a quantidade de entrevistas é que esta amostra seja fidedigna ao todo da população. Esta proporcionalidade precisa ser respeitada. Aí sim eu posso fazer 1.000 entrevistas em Porto Alegre e ter um resultado muito próximo da realidade. Renda, perfil socioeconômico desse público, ele interfere na pesquisa também? Tu seleciona o público de acordo com o perfil também socioeconômico, não só a idade, não só escolaridade? Nos dados do IBGE tem lá a renda da população, né? Então, por exemplo, se nós temos 4%, um exemplo hipotético, se nós temos 4% de população que ganha acima de R$10 mil, por exemplo, a minha amostra terá 4% de entrevistados que precisam ganhar acima de R$10 mil. Então, a gente sempre brinca que no início do dia a pesquisa é muito fácil, eu saio fazendo qualquer entrevista, só que eu vou preenchendo as minhas cotas. Em determinado momento, o meu pesquisador precisa de uma mulher de 55 a 65 anos que tenha curso superior e ganhe mais de R$10 mil, a família, né? A renda familiar. Por isso que várias pessoas que a gente conhece se queixam, estavam fazendo a pesquisa, perguntaram uma ou outra coisa e disseram que eu não servia. Exatamente, porque às vezes a cota da pessoa já está preenchida. Aquele por exemplo, perfil já uma pergunta mais... que exclui muito é qual a idade da pessoa, né? Às vezes o pesquisador olha, pensa que o Luiz tem 40 anos, mas o Luiz tem 45. Daí ele vai dizer, sinto muito, mas de 45 a 55 a minha cota já está preenchida, muito obrigado. Não é nada contra a pessoa, é porque a cota já está preenchida, né? Tá. Isso é quando tu pega um universo representativo de uma população, exatamente, de uma região. Isso. Tu deve ter vários outros tipos de pesquisa, aonde o cliente quer
já existe um perfil do cliente, ele precisa fazer enfim, ele quer testar um produto, isso seja testar uma opinião. Isso acontece muito na pesquisa privada, né? Na pesquisa corporativa, que a gente chama. Sim. Por exemplo, um produtor de calçados ou uma agência de publicidade. Como é que se dá a seleção desse público? Aí depende do objetivo do cliente. Muitas vezes ele quer, por exemplo, uma coisa que acontece muito da gente receber pedido é de lançamento de produto, né? Então, se testa uma campanha publicitária junto a um público. Então, por exemplo, agora nós temos um fabricante de calçados infantis que está pedindo para nós fazermos uma pesquisa, porque eles têm um produto novo, direcionado a crianças lá de 5 a 10 anos, sexo masculino. Eles querem saber se a campanha publicitária que vai ao ar para este público, mães e pais que compram calçados para os seus filhos de 5 a 10 anos, se eles serão impactados positivamente. É melhor gastar um pouquinho na pesquisa e testar isso do que gastar muito. Uma campanha publicitária hoje de TV, rádio, jornal, sim, custa milhões. Né? Então, você ajusta o foco para que tenha o impacto mais positivo possível, né, Luiz? Na época que eu fiz faculdade, se selecionava muito o público para lançamento de produtos em algumas comunidades específicas, algumas cidades específicas. Eu lembro que se falava muito em Pelotas, se falava muito em Campinas, no Paraná, Curitiba, que elas respondiam de uma maneira mais equilibrada em termos de Brasil, mais uniforme em termos de Brasil. Isso existe? Ainda existe isso. Tem cidades, por exemplo, Porto Alegre, Curitiba, São Paulo, algumas cidades do interior de São Paulo, porque fazer pesquisa em todos os estados do Brasil é caro, né? Ou em todas as regiões do Brasil, norte, sul, leste e oeste. Então, você precisa de uma carga muito grande de entrevistas, acaba ficando caro. Então, você seleciona algumas cidades chaves onde você tem um público cosmopolita, digamos assim, que é o que for testado ali pode servir para o resto do Brasil. Realmente, isso ainda permanece. Permanece. É muito usado isso? Isso gera uma economia de... É bastante usado. Uma economia significativa, né? As agências... Em função, por exemplo, o ano passado, né, 2015, um ano com sérias restrições orçamentárias, houve muito corte de uma série de coisas por parte das empresas. As próprias agências têm que fazer uma campanha que seja muito eficaz, né, com a verba limitada que eles passaram a ter naquele momento. Então, ela tem que ter o maior impacto possível. Tem que ser tiro dado e bugio deitado, como dizem. Exatamente. Então, assim, a gente diz, faça a pesquisa para que isso funcione muito, porque senão pode ser dinheiro colocado fora, né, Luiz? Muitas pesquisas, agora voltando à questão eleitoral, é feita uma pesquisa, dá X% para o candidato A, Y% para o B. Que fatores... E isso vai modificando ao longo do tempo. Uma hora um sobe, outra hora o outro desce, dali a pouco um começa a subir, e isso parece que é um rastilho de pólvora que quando começa a subir, o pessoal migra para o outro. Como é que se dá esse comportamento das pessoas, essa flutuação? Isso depende muito de cada eleição, né? Cada momento, cada cenário eleitoral, ele é ímpar, né? Por exemplo, a gente não temos números agora de 2016 ainda, mas nós temos da última eleição que aconteceu para o governo do Estado e o Senado. Por exemplo, se vocês lembrarem, a campanha ao Senado, num primeiro momento, o senador que acabou se elegendo, Lazier Martins, tinha em torno de 40% de intenção de voto, né, para o Senado, enquanto os outros candidatos, que na época eram pré-candidatos, né, eram Rigoto, era Emília, que já tinha sido senadora, tinha alguns outros nomes. Todos eles faziam de 15% a 20% de intenção de voto. Então, o Lazier estava muito descolado desse pessoal. Ele tinha uma eleição fácil, digamos. No momento em que o PT resolveu colocar Olívio Dutra, imediatamente o Olívio se aproximou muito de Lazier, mudou o cenário e aí mudou a intenção de voto. Por Olívio ser uma pessoa muito conhecida, já ter sido governador e tal. Então, a composição de nomes afeta muito esse vai e vem dos números. Tem campanhas que começam com X nomes e vão até o fim, então existem certas variações. Dentro da margem de erro, a gente diz. Quando se trocam alguns nomes, muitas vezes afeta dramaticamente a eleição. Nós temos o que o pessoal diz o voto útil na eleição. Nós temos a opinião útil na pesquisa? Os formadores de opinião são muito importantes no processo eleitoral, né? E daí tu vai me perguntar, mas quem são esses formadores de opinião? Depende da cidade, depende do estado, depende do local.
geralmente são jornalistas, são pessoas do rádio, da TV, são pessoas que escrevem nos jornais. São hoje muito forte, Luiz, blogueiros, pessoas que atuam muito fortemente nas redes sociais, né? Desde 2010 vem se falando que esta será a eleição das redes sociais. E agora eu acredito que esta será a eleição mais forte das redes sociais no Brasil, que terá um impacto mais forte, porque realmente hoje as redes sociais estão em qualquer celular, né? Até a classe C e D tem aparelhos que conseguem entrar no Facebook, no Twitter, etc. Na última eleição aqui no Estado, para o governo do Estado, nós tivemos uma migração de votos, assim, em questão de 15 ou 20 dias, estúpida, enorme. Uma candidata saiu de 60% para 20%. Que tipo de fenômeno determina isto? Tem pesquisa que explica essa pesquisa? Tem, tudo é explicado, né? A lógica da sociologia e da ciência política, mas houve desde o início da campanha, nós acompanhamos toda aquela eleição para o Instituto mesmo, os eleitores diziam que Sartori era um bom candidato. No início ele não era conhecido, só na região da Serra, né? O resto do estado não o conhecia. A partir do momento que ele foi batendo na mesma tecla, dizendo quem ele era, trazendo a mãe para reafirmar sua imagem, as pessoas começaram a dizer assim, olha, realmente ele é um bom candidato, pena que ele não tem chance, mas eu aposto que ele seria uma boa escolha, né? E isso foi se solidificando. Houve uma empatia. Houve muito tempo para que isso acontecesse. Porém, nesta eleição nós temos um cenário diferente, Luiz. Nós temos a campanha menor de tamanho, né? O tribunal diminuiu, a nova legislação diminuiu o tempo de campanha, então candidatos desconhecidos terão uma dificuldade maior para se tornarem conhecidos, porque o tempo de exposição na TV é menor, e as contribuições de campanha estão muito limitadas, empresas não podem doar, então haverá uma restrição orçamentária. Sim. Isso é um problema para candidatos desconhecidos, né? Legal. Estamos nos aproximando do nosso final da pesquisa. Nosso final da pesquisa, não, final da nossa entrevista, tanto falando sobre pesquisa que acabei confundindo o nome. Jefferson, agradecemos a tua participação aqui, agradecemos a Métodos por nos emprestar você. Retornamos num instante, fique conosco.